A cruz sagrada seja minha luz, não seja o dragão meu guia. Retira-te, Satanás, nunca me aconselhe as coisas vãs. É mal que tu me ofereces, bebe tu mesmo do teu veneno. A cruz sagrada seja a minha luz, não seja o dragão meu guia. Retira-te, Satanás, nunca me aconselhe as coisas vãs. É mal que tu me ofereces, bebe tu mesmo do teu veneno. A cruz sagrada seja a minha luz, não seja o dragão meu guia. Retira-te, Satanás, nunca me aconselhe as coisas vãs. É mal que tu me ofereces, bebe tu mesmo do teu veneno. Senhor Espírito Santo, nós te pedimos que a palavra que o Pai nos envia hoje ilumine o nosso coração e nossas mentes, para que sejamos capazes de enxergar tudo aquilo que o Senhor deseja mostrar para cada um de nós. Que nós sejamos capazes de receber hoje, Senhor, com o coração aberto, tudo aquilo que o Senhor deseja derramar sobre as nossas vidas, através da palavra ministrada. Fala em nós, Senhor, abre os nossos corações, a fim de que seja o Senhor a falar, a rezar e a agir, através dos teus instrumentos. Toma-nos em tuas mãos, Espírito Santo, nós nos abandonamos a ti. Tira de nós toda a distração, Espírito Santo, todo o cansaço, para que esse momento seja um momento de intimidade com a palavra eterna do Pai. Amém. Caríssimos irmãos, hoje a liturgia nos coloca diante de duas realidades. A primeira realidade nós podemos ver na primeira leitura, através daquilo que o Senhor realiza na vida de Naamã. E quando nós olhamos para a cura que Deus realiza, nós percebemos que Deus é sempre abundante. Em outras palavras, Deus tem sempre aquilo que é necessário para nos socorrer em tudo aquilo que dele nós necessitarmos. Na primeira leitura de ontem nós vimos que o Senhor foi água no deserto. E se nós prosseguíssemos na leitura da caminhada do povo de Israel rumo à terra prometida, nós vemos que nosso Deus muitas vezes foi sombra quando o povo necessitou de sombra, que Deus foi fogo quando o povo precisava de calor e de luz. Deus é sempre, meus irmãos, Ele sempre se apresenta como o único necessário para realizar tudo aquilo que nós necessitamos. Entendam, não para realizar aquilo que a gente quer, mas para sempre realizar aquilo que a gente necessita que Ele seja. Mas vejam, entre a providência de Deus, na qual não há limites, na qual não há defeitos, e entre o coração do homem, existe um problema. Obviamente o problema não está em Deus, porque Ele é perfeito, não é? Se a gente precisa de algo dEle, certamente Deus, como um pai amoroso, como um pai amante, Deus nunca nos negaria o seu favor, jamais negaria. Mas é que, meus irmãos, existe uma grande tentação no nosso coração, existe uma grande dificuldade em cada um de nós, mesmo nós que estamos dentro da igreja, o perigo de pouco a pouco irmos deixando de confiar na bondade de Deus e na sua providência. O trecho que nós lemos hoje no Evangelho é o trecho que se segue aquela cena de que nosso Senhor pega o livro do profeta Isaías e ele começa a ler dizendo: o Espírito do Senhor está sobre mim, e Ele me ungiu para proclamar um ano de graça, para que os cegos recuperem a vista, para que os doentes recebam cura, para que os que estão oprimidos sejam libertados. E então Jesus fecha o livro, e Ele anuncia uma grande alegria, meus filhos, porque o povo de Israel, eles esperavam a chegada do ungido do Senhor, daquele que traria cura e libertação para o povo, daquele que traria um ano da graça. E Jesus então fecha o livro e diz: hoje se cumpre esta passagem que vocês estão ouvindo. Em outras palavras, o que Jesus está dizendo é o seguinte: povo eleito do Senhor, já não é mais necessário esperar. Eu sou tudo aquilo que o Pai prometeu para vocês. E olhem que coisa interessante, nós ouvimos essa grande alegria, devia causar no nosso coração quase que um ato instantâneo de louvor a Deus. Lembram de Simeão? Lembram da história de Simeão? O velho que ficava esperando no templo? Quando Simeão segura o menino do braço,
Simeão logo exulta de alegria no Senhor. Exulta de alegria de tal modo que diz para o Senhor: Senhor, se o Senhor quiser me levar, eu estou em paz, porque aquilo que eu tinha que ver nesse mundo eu vi, os meus olhos viram a tua salvação. Mas vejam, foi isso que o povo da sinagoga fez? Foi? Jesus estava anunciando uma grande alegria. É para apertar? É mais fácil tu fazer. É muita tecnologia para o padre. Em vez do povo focar naquilo que Jesus estava pregando, meus filhos, eles focaram somente em algo que não era assim a coisa mais importante naquele momento. Ué, ele não é o filho do carpinteiro? Aquele povo estava tão preocupado com a humanidade de Jesus que se tornaram indiferentes à realidade do Deus que estava diante deles. E aí você pode falar assim para mim: padre, mas eu creio que Jesus é Deus. Diferente desse povo que não acreditava, eu creio que Ele é o Messias. E talvez vocês não experimente realmente esse tipo de incredulidade do qual nos narra hoje o Evangelho. Mas deixa eu te dizer, somente reconhecer aqui que Jesus é o Messias, somente reconhecer que Jesus é Deus, de um modo racional, não vai ser suficiente quando as coisas na tua vida começarem a apertar. Eu não sei se o padre está conseguindo se fazer entender, mas o que eu estou te dizendo é o seguinte: o fato de você acreditar em Jesus ainda não é suficiente. É preciso que a gente dê outros passos no caminho de fé. Porque vejam, como povo de Israel, nós podemos enfrentar na nossa vida essa mesma dificuldade. Não talvez de entender que Jesus é Deus, mas a dificuldade de enxergar o Deus que está diante de nós. Talvez você diga: eu creio no Senhor, mas quanto tempo você não consegue enxergar Deus agindo na sua história? Talvez você diga: eu creio no Senhor, mas quanto tempo você tem deixado de implorar os auxílios dEle, vivendo exatamente como se o Senhor não existisse, vivendo como se o teu coração não dependesse de Deus, vivendo como se a tua alegria fosse qualquer outra coisa, e a tua alegria não fosse o Senhor. Deixa eu te dizer, talvez a tua incredulidade não seja como a dos fariseus, não seja como do povo da Galileia, mas talvez o teu coração também tenha enfrentado dificuldades em crer. Vejam, meus irmãos, ao longo da minha caminhada eu escutei uma frase de um padre muito mais santo que o Padre Tales, muito longe disso. Padre Paulo Ricardo, conhecem? Aquele careca brabo da internet. Certa vez ele foi pregar um retiro pra gente. Você já estava no seminário? Estava não, né? É muito jovenzinho. Padre Paulo Ricardo começou pregando um retiro para a gente, dizendo assim: meus filhos, é muito fácil estar na igreja e não amar a Deus. E aí, eu já fiquei meio assim, né? Que tiro foi esse? Quase. E aí ele piorou: é muito fácil ser padre e não amar a Deus. Deixa eu te dizer uma coisa: o fato de você dizer que crê, o fato de você estar na igreja, como eles estavam na sinagoga, olha, não significa absolutamente nada, se estar aqui não te fizer ter um coração que adore o Senhor, se estar aqui não te fizer estar em comunhão com Deus, em outras palavras, estar aqui de corpo presente não vai te fazer experimentar aquilo que Deus tem enquanto providência para derramar sobre a sua vida. E qual é o problema disso, padre? Quando a gente está aqui de qualquer jeito, quando a gente está aqui superficialmente, quando a gente está aqui sem estar com o coração, nós podemos até estar, mas a gente deixa de ser nutrido por Ele. A gente deixa de enxergar o Senhor na nossa história, e da falta de enxergar o Senhor na nossa história, da falta de enxergar de que modo Deus tem conduzido a minha vida, de que modo a mão do Senhor tem me conduzido, eu vou me sentindo abandonado pelo Senhor, e me sentindo abandonado, pouco a pouco vou esmorecendo na minha confiança, e quanto menos eu confio no Senhor, mais eu faço uma coisa que a gente ouvia na primeira leitura de ontem. Lembra da primeira leitura? Quem estava na missa, levanta a mão para o padre ver. Domingo, hein? Quem não estava na missa vai buscar o Padre Cláudio, que está confessando lá fora. Padre Cláudio, esqueci de avisar antes. Eu sou terrível, ele já conhece. Não é? Meus filhos, ontem nós ouvimos a história do povo de Israel, que foi se esquecendo pouco a pouco da bondade de Deus. Nós vemos a história de um povo que já tinha experimentado tanto, talvez você já tenha experimentado muito.
do povo que já tinha experimentado Deus abrir um mar, Deus matar um imperador, o faraó, ficou. Deus tinha libertado o povo de toda a opressão, mas o povo se esqueceu e começou a duvidar da bondade de Deus. Por que nos fizeste sair do Egito? Não foi assim? Nós experimentamos uma coisa chamada murmuração. Era o que ontem a palavra de Deus denunciava e acusava. Certa vez eu ouvia de um padre que a murmuração é um atentado contra a providência de Deus. E a primeira vez que eu ouvi isso, o padre disse para mim, eu tinha dito, padre, eu passei por uma realidade de seminário e eu passei a semana inteira reclamando, reclamei do meu formador, padre, e se eu pudesse ter detonado ele para os outros, eu detonava também. E aí o padre me disse, murmuração é um atentado contra a providência de Deus, porque o coração que murmura é um coração que já não acredita mais que Deus conduz a nossa história. A boca que vive murmurando é a boca que já se esqueceu do quanto Deus já te ajudou nos momentos que você precisou. E qual o problema disso, padre? Quanto mais eu deixo de confiar no Pai, quanto mais eu me abro para a murmuração e para tudo aquilo que brota dela, meus filhos, tanto mais eu me torno fraco diante das dificuldades da vida. Tanto mais eu me torno suscetível às quedas diante das cruzes. E deixa eu te dizer uma coisa, elas vêm para todo mundo. A gente conversava um pouquinho lá na casa paroquial antes da gente começar a missa, e já chegou aqui para Maria Mãe, né? Como essa quaresma tem sido difícil, né, Catinha? Como tem sido uma quaresma que Deus tem exigido para a gente tanta coisa difícil da gente suportar, meus filhos. E eu digo para vocês, se a gente não aprender nesse cerco de Jericó a novamente confiar no Senhor, se nós não tirarmos do nosso coração tudo aquilo que tem petrificado Ele e nos impedido de viver em intimidade com Deus, deixa eu te dizer, a cruz vai te derrubar. E você vai viver como tantas outras pessoas que caminharam tanto com o Senhor e que hoje nem se lembram dEle. Você vai viver como tantas pessoas que viveram 20, 30, 40 anos e que nadaram muito, mas que não chegaram aonde deviam chegar, porque simplesmente foram se tornando indiferentes, porque simplesmente não cuidaram do coração, porque simplesmente deixaram de fazer esse exercício de se abandonar, e de confiar, e de confiar, e de confiar. Meus filhos, caminhar na igreja é muito difícil, se manter fiel ao Senhor é muito difícil, porque vejam, o amor ao Senhor não se mede somente pelas coisas que nós fazemos, ou no quanto nós trabalhamos na igreja, mas o amor que nós temos por Deus muitas vezes será medido no quanto nós estamos dispostos a sofrer por Ele, e ainda assim continuar acreditando e crendo. Entendem isso? Vou dizer um testemunho para vocês. Essa semana eu tenho passado por uma das semanas mais difíceis da minha vida. Sabiam disso? E esses dias com o coração sangrando, eu vi o corpo do meu avô, do avô que me criou, uma experiência muito dolorosa, foi velado na capelinha onde eu cresci, e então eu deixei o corpo ali, eu fui na capela do Santíssimo, e ontem, domingo, eu entrei na capela e disse para o Senhor, Senhor, o coração está sangrando, mas eu quero te dizer que eu creio em Ti. Senhor, eu quero te dizer mais do que isso, eu continuo te amando, mesmo muitas vezes sem te entender. Isso, meus filhos, é a experiência de muitas vezes nos abandonarmos nas mãos do Senhor, entendendo o seguinte, a vitória de Deus não são as coisas que Ele realiza na nossa vida, embora elas sejam importantes. A cura para Naamã foi muito importante, mas foi para que Naamã entendesse que a verdadeira vitória é a própria presença do Senhor nas nossas vidas. Amém? Por que eu estou te dizendo isso? Porque pode ser que muitas vezes na nossa história a gente não encontre no hoje da nossa vida muitas vitórias. Talvez você tenha passado uma semana terrível como foi a do Padre Thales, não é? Mas se as dificuldades não te roubaram Deus, deixa eu te dizer, você é um vitorioso, você é uma vitoriosa. Se veio doença, se veio morte, se veio dificuldade financeira e você continua dizendo ao Senhor, eu creio, você é um vitorioso. Se você tem rompido em fé diante dos gigantes que se levantam contra a sua vida, você é um vitorioso.
Oi, minha filha, que saudade de você. Cadê a família? Ô, minha filha, bom te ver. Saudade, viu? Deixa eu te dizer uma coisa. O padre não está inventando isso. Eu aprendi de São Paulo. Sabiam? São Paulo diz: quem nos poderá separar do amor de Deus? E ele diz: fome, doença, perseguição, espada. E o que São Paulo termina respondendo? Em tudo isso, somos mais que vencedores. Não é assim? Em tudo isso, somos mais que vencedores. Mas somos mais que vencedores se essas coisas não forem capazes de tirar o teu coração do melhor lugar, do lugar onde ele deve estar. As dificuldades, elas podem até titubear a gente. Não é todo dia que a gente está com um sorriso no rosto. Mas se o nosso coração estiver em Deus, meus irmãos, eu te digo, nada vai poder te parar. Não há dificuldade que você não possa suportar. Não há dor que você não possa a nossa força. Ele é o nosso amparo. Ele é a nossa fortaleza. Ontem, uma prima minha disse assim, chorando: vem me consolar, mas estava pior que eu. Meu Deus, como é que tu está sorrindo num momento desse? E eu disse: porque eu confio no Senhor. E disse mais: eu confio na salvação que Ele me conquistou, e que conquistou também na vida daqueles que eu amo. E é por isso o sorriso do meu rosto. Porque a gente sofre, mas a palavra de Deus vai dizer: sofremos como quem tem esperança. Olha que diferente, meus filhos. Olha que novo. Sofremos, choramos, mas com o coração crendo nas promessas de Deus. Com o coração crendo em tudo aquilo que o Senhor prometeu para cada um de nós. E Deus nos prometeu bênçãos. Deus nos prometeu vitórias, meus filhos. Quero te dizer, para a gente já ir encerrando, eu sei em quem eu pus a minha confiança. Mas que o teu coração hoje se abra novamente para reconhecer e para professar em quem você pôs a sua confiança. Amém? Encerro com as palavras da carta de São João: a vitória que vence o mundo é a nossa fé. Coloca isso no teu coração para você voltar para as lutas da sua família, para a sua casa, não sei, a vitória ou a batalha que você tem enfrentado. A vitória que vence o mundo, a vitória que vence os gigantes da sua vida é a tua fé. Por isso, meu irmão e minha irmã, cuide bem dela. Não deixa ela endurecer, não deixa ela esmurecer, não deixa com que o coração se torne incapaz de enxergar as obras do Senhor. Não fechem o coração, mas permitam que essa experiência do abandono te faça encontrar alegria, mesmo diante de toda dificuldade. Amém? Fecha um pouco os teus olhos. O Padre pediu que o ministério preparasse uma canção. Eu gostaria que nós cantássemos essa canção, não só simplesmente cantando, mas que ela fosse de fato uma profissão de fé, de um coração que deseja continuar acreditando, independente das circunstâncias, de um coração que hoje decide permanecer com o Senhor, mesmo que o Senhor te faça caminhar até o Calvário, mesmo que o Senhor te faça caminhar até a tua cruz, mas um coração que deseja estar sempre diante dEle, porque sabe, Ele tem o melhor para mim, na presença dEle é o melhor lugar, na presença dEle está a solução de tudo aquilo que eu necessito. Mesmo que eu seja provado, Senhor, mesmo que eu passe por dificuldades, Senhor, eu quero estar adorando, Senhor. Mesmo que me venham as doenças, Deus, mesmo que venham as dificuldades, eu quero estar adorando, Senhor. Jesus, eu te peço nessa noite que a minha fé seja maior do que os meus problemas, que a tua graça seja maior do que a minha desconfiança, Senhor, que o teu amor seja maior do que as minhas dores, do que os meus sofrimentos e as minhas cruzes. Senhor, vence em mim, para que eu possa experimentar essa vitória que São Paulo nos anunciava. Eu quero ser também mais que vencedor no Senhor.
Por isso eu te peço, Jesus, dai-me a graça de romper em fé. Romper em fé. Cada vez que a minha fé é provada, Solte a sua voz. Tu me dás a chance de crescer um pouco mais. As montanhas e vales, desertos e as cruzes, os problemas que atravesso me levam pra perto de ti. Queremos em ti, Senhor. Minhas provações não são maiores que Proclame isso para o seu coração. Não vão me impedir. não vão me impedir de caminhar. Se diante de mim não se abrir o mar, Deus vai me fazer andar por sobre as águas. Segura, ministério. Tá estranho a gente cantando sentada, né? Vamos nos colocar de pé e vamos cantar de novo, cada vez. Cada vez que a minha fé é provada, Solte a sua voz, canta forte, tu me dás. tu me dás a chance de crescer um pouco mais. As montanhas e vales, desertos e mares que atravesso me levam pra perto. Ergue os teus braços, cante ao Senhor, proclame sobre a sua vida. Minhas provações não são maiores que o Ele é o Todo-Poderoso, Ele é o El Shaddai. não me impedir de caminhar. Se diante de mim não se abrir o Eu creio, o meu Deus dará um Deus jeito. vai me fazer andar por sobre as águas, rompendo em fé. Minha vida se revestirá do teu poder, rompendo em fé. Com ousadia vou mover no sobrenatural. Vou lutar e vencer, vou plantar e colher. A cada dia vou viver, rompendo em fé. Rompendo barreiras do Senhor, Rompendo em fé. rompendo em fé. Minha vida se revestirá do teu poder, rompendo em fé. Com ousadia vou mover no sobrenatural. Cante, vou lutar e vencer. Vou lutar e vencer, vou plantar e colher. A cada dia vou viver, rompendo em fé. A cada dia vou viver, rompendo em fé. A cada dia vou viver, rompendo em fé. Ainda com os teus olhos fechados, eu gostaria que você colocasse diante do altar todas as vitórias ou todas as batalhas que você precisa travar na sua vida. Todas as situações que têm sido e que têm gerado desgaste no teu coração. Peça ao Senhor, mova hoje o sobrenatural com a tua oração, com a tua fé. Diga para o Senhor: Senhor, eu batalharei contigo e eu vencerei com o Senhor. Não importa o tamanho dos meus problemas, Senhor. Não importa o tamanho do mar que eu preciso atravessar, eu creio. O Senhor vai me fazer andar por sobre as águas. Não há nada, Senhor, que eu não possa superar. Não há nada que eu não possa vencer, Senhor.
porque a minha força está no nome do Senhor. O meu auxílio é o Senhor, a minha vitória é o Senhor, o meu sustento é o Senhor. Por isso eu romperei em fé, Senhor, sobre toda barreira, sobre toda circunstância, sobre todo problema, sobre todo o mal que tenha se levantado contra a minha casa e contra a minha família. Eu romperei de pé contigo, Jesus, pois tu és a minha força. Eu permanecerei contigo, Senhor. Tu és o meu auxílio, és a minha alegria, Senhor. Tu és a minha rocha firme, és meu porto seguro, Senhor. Vou lutar e vencer, vou plantar e colher. A cada dia Vou viver rompendo em fé, rompendo em fé. Minha vida se revestirá do teu poder, rompendo em fé. Com ousadia vou mover no sobrenatural. Vou lutar e vencer, vou plantar e colher. A cada dia vou viver, rompendo em fé. A cada dia vou viver, rompendo em fé. A cada dia vou viver, rompendo em fé. E se você acredita na vitória de Deus na sua vida, você pode aplaudir o Senhor. Viva o Senhor, o Deus das nossas vidas. Viva o Senhor, o Deus da nossa vitória. Cantemos o canto do ofertório.